Olá pessoal, uma noite abençoada para todos vocês. Bem-vindos aí a mais esse encontro. Um dos momentos mais maravilhosos aí da minha semana. Muito feliz em poder compartilhar mais uma vez a leitura da Bíblia. E hoje eu vou ler Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. E a tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamado a si a multidão, Jesus disse: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Eu vou ler novamente, vou ler mais uma vez, Mateus capítulo 15. Vou ler novamente, porque o que eu faço? Quando eu leio a Bíblia aqui juntamente com vocês, eu estou fazendo um estudo. E ler a Bíblia não é simples, ler a Bíblia não é fácil. São palavras que não se usam mais,
são palavras difíceis, ponto, vírgula. Se a gente não lê com atenção, a gente meio que se perde. Eu vou ler novamente e vou explicar para vocês por que hoje eu quis sair um pouco fora daquela sequência de Gênesis, porque eu tô seguindo uma sequência, mas volta e meia eu saio da sequência de Gênesis e leio aqui um assunto fora de Gênesis, né? Eu saio um pouco da sequência e leio algo assim aleatório, mas eu vou ler novamente e vou comentar, né? Por que eu decidi fazer essa leitura hoje. Mateus capítulo 15, a tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Né? Chegaram até Jesus uns escribas e fariseus lá de Jerusalém, dizendo, né? Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Por que os discípulos de Jesus estavam transgredindo aqueles costumes dos anciãos? Por que os escribas e fariseus argumentaram isso a Jesus? Porque eles estavam comendo pão sem lavar as mãos, pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, o Senhor, porém, respondendo aos escribas e fariseus, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai e à mãe, que morra de morte. Isso é Jesus falando. Jesus continua: mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem pai e nem sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, Jesus disse: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Quer dizer, quando Jesus falou tudo isso para os fariseus ainda se escandalizaram, né? Então, Jesus, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Deixai-os, né? São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora?
Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Palavras de Jesus. Quando eu decidi ler essa passagem hoje, no dia de ontem, verdadeiramente ontem Deus colocou no meu coração essa passagem, né? Que o que faz mal ao homem é dito o homem e a mulher, o ser humano, né? E o que faz mal ao homem exatamente não é o que entra, mas sim o que sai. Digamos assim que o que sai da nossa boca, dependendo do que seja dito, traz muitos malefícios. Malefícios emocionais, malefícios físicos, malefícios espirituais e físicos, sim. As palavras têm poder. E nós, como seres humanos, meros mortais, pecadores, cheios de defeitos, que é o que eu costumo dizer aqui nas minhas lives, nós devemos ter muito cuidado com as coisas que falamos. Devemos ter muito cuidado com as palavras que nós proferimos. Devemos ter muito cuidado com o que falamos para as pessoas que estão ao nosso redor. Devemos ter muito cuidado ao falar das pessoas. Muito cuidado para não julgar, para não ofender, para não criticar. Nós não sabemos o dia de amanhã. Lembrando, Deus deixou aí um mundo de ensinamentos através da Bíblia. E é muito verdade essa questão de que nós devemos ter muito cuidado com as coisas que nós falamos. Não devemos julgar, não devemos usar de falso testemunho, falar de coisas que a gente não sabe. Nós vemos aí pessoas que ao longo da vida usaram a boca para plantar discórdia, para plantar ressentimentos, pessoas que usaram a boca para ofender, para magoar, para julgar, pessoas que não conseguem olhar para si, não conseguem enxergar que são pecadoras, são pessoas pecadoras, são pessoas cheias de defeito. Talvez até, muitas das vezes, essas pessoas até sabem que são pessoas que não têm assim um coração puro, e aí tenta aumentar ali, né, o defeito da outra pessoa, inventar defeitos que as pessoas têm, criticar o comportamento das outras pessoas, zombar, ofender, humilhar. E Deus não se agrada disso. Usar ali, muitas das vezes, um defeito físico para ridicularizar aquela pessoa, apontar, sabe? São coisas que não agradam a Deus e que lá na frente vai voltar para aquela pessoa que usou daquela malícia, usou daquela falta de
de respeito, aquela falta de Deus, né? A verdade seja dita. A gente jamais deve, né? A gente, como eu costumo falar e como eu costumo falar toda hora, longe de mim de ser uma pessoa perfeita, não sou uma pessoa perfeita, não existe perfeição, sou cheia de qualidades, mas também sou cheia de defeitos. Eu procuro buscar a palavra de Deus para me tornar uma pessoa melhor e procuro dividir isso com outras pessoas, porque eu sou da opinião que coisas boas a gente tem que dividir. Quando eu cheguei aí à conclusão que Deus colocou no meu coração que eu fizesse a leitura da Bíblia, usasse as minhas redes sociais para poder falar do amor de Deus, isso é uma questão de gratidão que eu tenho, porque Deus é maravilhoso na minha vida, Ele me abençoa demais, Ele me ama demais, Ele coloca pessoas maravilhosas na minha vida, situações maravilhosas, não existe vida perfeita. E Jesus mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições, isso é para todo mundo, umas pessoas mais, umas pessoas menos, mas diante de todas as coisas que eu tenho feito, de lugares que eu tenho ido, encontros que eu tenho participado aí em alguns projetos, em algumas igrejas, eu tenho visto realmente o que é problema. Pessoas assim com problemas assim inimagináveis. E aí é que eu vejo, né, cada vez mais que realmente eu não tenho problema. Então, uma forma que eu tenho de agradecer a Deus é divulgar o amor dele, é ler a palavra da Bíblia, estudar a palavra da Bíblia juntamente com vocês, porque coisas boas a gente tem que passar para frente. E Jesus disse: ide ao mundo e pregai o evangelho, né? Então, Deus colocou essa palavra no meu coração ontem, vendo, né, algumas situações acontecendo próximo a mim, e a gente vê que algumas pessoas adoecem, e aí a gente vai parar, analisar por que certas coisas acontecem, e é muito mais fácil a gente aprender com os erros das outras pessoas, né? A gente vê que muitas das vezes são pessoas que julgaram as outras a vida inteira, que usaram a boca, ao invés de usar a boca para propagar o amor de Deus, usaram a boca para ofender, para criticar, para julgar, para apontar, para muitas das vezes criticar e sem procurar saber se aquilo é verdade, se não é. Então a gente, como ser humano, a gente tem que se policiar muito, a gente tem que tomar muito conta de si mesmo. Ao invés de tomar conta da vida dos outros, a gente tem que tomar conta da nossa vida, para que a gente seja realmente merecedor das bênçãos que Deus tem pra gente, para que lá na frente a gente não venha sofrer de forma desnecessária. Muitas das vezes o sofrimento na vida das pessoas, ela vem para ensinar, né? Vem para, como se diz, não é bem essa palavra não. Ela vem para ensinar e ela vem para... eu esqueci a palavra agora. Mas ela vem para mostrar ali, né? Para pessoa, para fazer a pessoa parar e pensar e refletir sobre aquele comportamento de discórdia, de fofoca, de mentira, de intriga, de julgamento. Lembrei, muitas das vezes
certos problemas vêm na vida das pessoas para tratar aquela pessoa, né? Para tratar, fazer um tratamento espiritual. Então, às vezes, muitas das vezes a gente vê ali pessoas passando por alguns problemas, algumas provações, e a gente às vezes não entende. Poxa, aquela pessoa é tão legal, aquela pessoa, né, não merecia. E isso eu falo de uma forma geral, sem indiretas, sem falar de A ou B. E muitas das vezes aquele problema vem para tratar aquela pessoa. Muitas das vezes a pessoa passa por um problema muito sério, muito grave, mas é um tratamento, e lá na frente a pessoa vai se reerguer e vai ver como Deus é maravilhoso. Então, o que eu quero falar, né? Falar para você e falar para mim mesmo, que a gente tem que tomar conta da nossa vida e tomar conta da nossa boca, tomar conta das coisas que a gente está falando, das palavras que a gente está proferindo. As palavras têm poder. Desejar o mal pro próximo, isso volta pra gente mesmo. Falar mal de alguém, julgar, apontar, tá vendo fulano é assim, fulano é assado. Isso é muito feio, e Deus não se agrada disso. Não somos nós que temos que julgar, não somos nós que temos direito de julgar nem de tratar ninguém. Quem tem direito de julgar, de tratar, de curar é Deus, não a gente. Nós somos todos iguais, nós somos cheios de defeitos. Uma vez eu ouvi que defeito é igual casca de feijão no dente. A gente só vê quando tá na outra pessoa. Na gente mesma a gente não vê. A gente tá lá dando aquele sorrisão, com a casca de feijão aparecendo, e a gente tá crente que tá abafando. Nós, seres humanos, não temos direito, não temos autoridade para criticar ninguém, para julgar ninguém, para apontar nada de ninguém. Se alguém chegar para você e falar, vem cá, fulano falou mal de você, e você acatar aquilo, você aceitar aquilo, sem chegar para o fulano e perguntar: fulano, é verdade que você falou mal de mim? É verdade que você falou isso de mim? Se você fizer isso, você acatar, você aceitar, você virar as costas pro fulano e ficar: eu não quero saber de fulano porque fulano falou mal de mim. Mas como é que você sabe? Porque o Beltrano falou. A gente não pode fazer isso. Chegou uma pessoa para você e falou: fulano falou mal de você, falou isso, isso e isso. Aí você fala assim: tudo bem, não tem problema não. E aí, se aquilo te incomodar, porque muitas das vezes fulano falou que você tá gordo, fulano falou que você tá esquisito, anda mal vestido. Se a gente tiver maturidade, isso não vai incomodar a gente. Mas de repente alguém chega para você e fala assim: olha, fulano falou que você disse que o fulaninho lá da esquina fez isso, isso e isso. E aí o negócio já toma uma outra proporção. Ser acusado de algo que você não fez. Aí você chama lá o fulano que o Beltrano falou, que falou mal de você. Você chega pro fulano, posso conversar com você? Me disseram que é verdade que você falou algo de mim, né? E isso sem falar de terceiros, isso sem envolver nome de ninguém, porque aí a gente vai estar alimentando a discórdia que o outro plantou. Mas aí você chega humildemente, né? Pede direção para Deus, conversa com aquela pessoa, procura saber se é verdade. Porque muitas das vezes tem pessoas que é usada pelo maligno para criar contenda, para jogar umas contra as outras, e aquele Beltrano que falou para você que fulano falou mal de você, amanhã se junta com fulano, Beltrano e fulano, e quem fica mal é você, que vai virar as costas pro fulano sem procurar saber se o que o fulano falou foi verdade ou não. Deu para entender?
Então a gente tem que aprender a lidar com todo tipo de pessoa, a gente tem que aprender a lidar com todo tipo de situação, e a gente tem que aprender a controlar a nossa boca. A verdade é essa. Jesus diz que o que faz mal não é o que a gente bota para dentro, não é comer pão sem lavar a mão, né? É o que a gente fala, é aquela palavra que a gente bota para fora, mesmo que seja na hora da raiva. Tá com raiva? Respira fundo, conta de 1 até 10, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma faxina, espera a raiva passar para depois você falar alguma coisa, porque é o melhor que a gente tem a fazer. Porque usar a nossa boca para julgar, para ofender, para magoar, isso só faz mal pra gente mesmo, não vai fazer mal pro outro que a gente está acusando e julgando, não. Isso aí vai voltar pra gente. Então a gente tem que ter muito, mas muito cuidado com as coisas que a gente fala. Muito, muito cuidado. Então, diante aí de algumas situações ao meu redor, Deus colocou essa palavra no meu coração, porque se eu tenho essas redes sociais aqui que eu uso para divulgar o meu trabalho, eu tenho que aproveitar esse alcance que eu tenho aqui e falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus. E quando essa palavra ontem, essa palavra de Deus, né? Essa frase que Jesus disse, que o que mais faz mal, o que faz mal de verdade, é o que a gente bota para fora através do nosso coração, dos nossos sentimentos ruins, e não o que a gente põe para dentro. Eu falei assim, eu preciso falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu tô falando aqui para vocês, eu tô aprendendo, eu tô falando para vocês, mas eu tô falando isso para mim também. É uma forma aí de eu estudar a palavra de Deus, ler a Bíblia é maravilhoso, e é basicamente isso. Da mesma forma que está fazendo bem para mim vir aqui toda semana, ler uma passagem da Bíblia, refletir, fazer esse estudo, essa reflexão, parar, pensar, é maravilhoso, e nada mais justo do que dividir isso com vocês, usar as minhas redes sociais, usar esse alcance que eu tenho e falar do amor de Deus, falar do amor que Jesus tem pela gente, porque quem ensina ama. É como a gente faz com os nossos filhos, né? Se a gente chega com os nossos filhos, conversa, explica, não é assim que se faz, é dessa forma, porque a gente ama os nossos filhos, né? Então é dessa forma que Deus faz, é dessa forma que Jesus Cristo faz. E tá tudo registrado aqui, ó. Toda semana, toda segunda-feira, eu venho aqui falar dos ensinamentos de Deus, dos ensinamentos de Jesus, para que a gente tenha uma vida cada vez melhor, para que a gente consiga aí uma verdadeira comunhão com Deus, porque a gente se sentir amado, protegido por Deus, não tem coisa melhor no mundo. É a gente poder confiar que Deus vai estar com a gente, Deus vai ajudar a gente. Nas nossas orações, a gente tem que pedir para Deus para que nós sejamos merecedores das suas bênçãos. A gente não tem que pedir tal coisa. A gente tem que pedir para Deus fazer por nós o melhor. Nós fazemos planos, mas quem assina embaixo
se aquele plano vai acontecer, se aquele plano vai ser bom pra gente, é Deus, não é? Não somos nós, né? Nós, às vezes, muitas das vezes, nós planejamos algumas coisas, aquelas coisas não acontecem. Muitas das vezes a gente fica chateado, a gente, poxa, eu queria tanto realizar aquele sonho e não aconteceu. E aí a gente tem que aprender que é Deus na nossa vida. A partir do momento que nós pedimos para Deus, para Deus nos dar direção, para Deus fazer pela gente aquilo que é bom pra gente, porque nem sempre o que a gente quer vai ser bom pra gente. A partir do momento que a gente entrega nossos caminhos pro Senhor, se tal coisa não acontece, tenha certeza que se não aconteceu é porque foi pro nosso bem. Foi livramento lá na frente, normalmente Deus mostra. E aí a gente para e pensa, poxa, que bom que tal coisa não aconteceu, porque se tivesse acontecido eu teria tal problema. Então, é isso. Eu posso dizer que o segredo da minha felicidade, o segredo do meu sucesso, o segredo da minha paz é Deus na minha vida. Porque eu confio, eu entrego os meus caminhos a Ele, eu peço nas minhas orações que eu continue sendo merecedora das suas bênçãos e vou fazendo a minha parte. Eu erro e muito, mas eu tô sempre em busca, sempre aprendendo. Se eu fiz alguma coisa errada, eu peço perdão a Deus e vou me doutrinando aí para, se eu errar com alguém, pedir desculpas. É muito difícil essa questão da gente reconhecer que errou com alguém e ir até a pessoa pedir desculpas. Me doutrinando aí para entrar em brigas desnecessárias, porque muitas das vezes nós, como seres humanos, perdemos a paciência e a gente fala assim, ai, que pessoa chata, sabe? Eu não quero mais falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa é chata, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. E aí a gente para e pensa e fala assim, não posso agir dessa maneira. Eu não posso agir dessa maneira e daqui a pouco tá nas redes sociais falando do amor de Deus. Então, esse encontro que eu tenho aqui com vocês tá me ajudando muito. E eu espero verdadeiramente estar ajudando vocês também, de alguma forma, de uma forma ou de outra. Perfeição, nós não somos perfeitos. Mas a partir do momento que a gente busca conhecer a palavra de Deus e busca mais ainda colocar em prática, Deus está vendo o nosso esforço. E aí Ele vai ajudando a gente cada vez mais. Vai que você consegue, você vai se tornar uma pessoa melhor. Vamos que vamos, entendeu? Mas tem aquelas pessoas que nem o primeiro passo dá. E é por essas pessoas que a gente tem que orar e pedir a Deus para ter misericórdia e que Deus mostre para essas pessoas aí o caminho. Porque lá em João diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é isso, pessoal. Olha, é maravilhoso poder falar, poder ler a Bíblia, porque eu não canso de repetir. Ao mesmo tempo que eu estou lendo a Bíblia aqui, refletindo junto com vocês essas passagens da Bíblia, eu estou aprendendo, estou absorvendo, me faz muito bem, me sinto leve. Eu espero realmente que eu ajude alguém aí nessas leituras, nessas conversas, nessas reflexões. Eu sou uma mera mortal, sou uma pessoa comum que decidi, por gratidão a Deus, fazer aí esse encontro pelo menos uma vez por semana. Gostaria até de fazer mais, mas pelo menos uma vez por semana eu venho aqui fazer a leitura da Bíblia e que Deus continue me usando aí como um instrumento de ensinamento. Não digo ensinamento, mas
um instrumento aí da leitura, da palavra, e que esse encontro faça bem aí para vocês, da mesma forma que faz para mim. Vamos pensar, vamos refletir juntos aí em relação às coisas que nós andamos falando para as pessoas, porque infelizmente tudo que a gente fala de ruim lá na frente volta para nós mesmos, não para aquela pessoa que a gente julgou, criticou, humilhou, ofendeu, apontou. Lá na frente, tudo que a gente falar de ruim vai voltar para a gente mesmo. E é isso, pessoal. Deus conhece o coração de todos. E eu espero verdadeiramente ter ajudado. Espero verdadeiramente que Deus abençoe a todos. Espero continuar sendo aí um canal da palavra de Deus, né? Um canal assim que eu continue sendo usada por Deus para fazer esse tipo de trabalho aqui. Não digo nem um trabalho, né? Não é um trabalho, mas é um projeto que Deus colocou no meu coração e eu tô amando fazer. E eu espero verdadeiramente que eu esteja ajudando, tá? Então é isso, olha, muito obrigada pela presença de todos que me assistiram. Gratidão a Deus aí por mais esse encontro. Muito feliz por ter essa oportunidade de falar do amor de Deus, dos ensinamentos de Deus, dos ensinamentos que Jesus deixou pra gente. E caminhar com Deus é maravilhoso, tá? Um grande abraço a todos e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada.